Bem-vindos ao Sombras e Sussurros. Hoje, vamos mergulhar em histórias misteriosas que desafiam a lógica e deixam até os mais céticos com uma pulga atrás da orelha. Prepare-se para conhecer relatos intrigantes, experiências reais e acontecimentos inexplicáveis que vão te fazer questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Se você é fã de suspense e adora um bom mistério, fique com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma história assustadora. Agora, vamos começar! Era uma noite nublada e abafada na aclimação, e a cidade parecia respirar em um ritmo lento e pesado. O rádio da viatura chiava, intercalando mensagens de patrulha com a estática insistente, enquanto eu e meu parceiro, Silva, fazíamos a ronda habitual pelo bairro. As ruas estavam quase desertas, com apenas algumas almas perdidas se aventurando sob a luz fraca dos postes. Passamos pela Praça da Aclimação, onde uma brisa leve soprava, trazendo consigo o murmúrio distante de risadas. Mas, naquela noite, algo parecia fora do lugar. Ao nos aproximarmos da Rua dos Três Irmãos, um chamado de emergência estourou nos alto-falantes do rádio, suspeita de atividade ilícita em andamento. Possível troca de tiros. Solícito reforço na região. O coração acelerou. Dirigimos rapidamente até o local indicado, uma viela estreita entre prédios antigos, com paredes descascadas e grafites que contavam histórias de um passado distante. Ao chegarmos, desligamos as luzes da viatura e nos esgueiramos para fora, tentando não fazer barulho. A atmosfera era densa, quase palpável. Um eco de risadas e conversas sussurradas pairava no ar, e, por um momento, fiquei paralisado. Olhei para o meu parceiro, que também parecia sentir a tensão no ar. A escuridão ao nosso redor parecia viva, como se estivesse observando. De repente, um estalo quebrou o silêncio. Um grito agudo de uma mulher veio de um dos prédios ao nosso lado. Era como se o tempo tivesse parado. Corremos em direção ao som, os nossos corações batendo em uníssono, mas a sensação de estarmos sendo seguidos era inegável. Havia algo, ou alguém, nas sombras. Quando chegamos ao local do grito, encontramos uma porta entreaberta. A luz de um abajur fraco iluminava o hall. Com a arma em punho, entrei cautelosamente. O lugar estava vazio, mas o cheiro de perfume misturado com algo metálico permeava o ar. Olhei ao redor, tentando capturar qualquer detalhe que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ao olhar pela janela, vi sombras se movendo rapidamente na rua, e um veículo escuro estacionado em uma esquina. Havia algo sinistro no ar. O eco das risadas que ouvimos anteriormente agora soava mais como uma provocação. Silva se aproximou de mim, a expressão tensa. Vamos investigar mais a fundo. Pode ser uma armadilha, mas não podemos ignorar o que está acontecendo aqui. Concordei, e seguimos pela escada em direção ao segundo andar, onde o som parecia mais intenso. Os degraus rangiam sob nossos pés, e cada passo parecia ressoar em um silêncio ensurdecedor. Ao chegarmos ao corredor, um frio cortante subiu pela minha espinha. As portas estavam fechadas, mas a iluminação fraca deixava transparecer sombras dançantes. Paramos diante de uma porta marcada com um número emoldurado por um quadro empoeirado. O barulho parecia vir de lá. Troquei olhares com Silva e, com um movimento rápido, empurrei a porta. Para nossa surpresa, o ambiente estava deserto, exceto por um velho sofá desgastado e uma mesa cheia de objetos cobertos de poeira. Foi então que percebemos que o cheiro doce de perfume e algo mais familiar, que não conseguíamos identificar. Olhando ao redor, encontrei uma foto emoldurada na parede. Era uma imagem antiga da aclimação, cheia de vida e cor. Mas, o que me chamou a atenção foi um detalhe inusitado, uma figura no fundo, vestida de forma estranha, quase como se estivesse nos observando. A inquietação aumentava. De repente, um barulho estrondoso irrompeu do andar de baixo, seguido por vozes altas e ruidosas. A adrenalina tomou conta de nós. Silva sussurrou: "Vamos descer e ver o que é." Descemos rapidamente, mantendo-nos escondidos nas sombras.
Quando chegamos ao térreo, a cena era caótica. Um grupo de homens encapuzados discutia acaloradamente, cercados por pacotes que pareciam conter algo ilícito. O líder, um homem robusto, gesticulava furiosamente, seu rosto oculto pela escuridão. Silva e eu trocamos olhares, e a decisão estava tomada, precisávamos agir. Chamei o rádio para pedir reforço, mas a resposta que veio foi distorcida. Algo estava errado. Antes que pudéssemos nos mover, um dos homens apontou para a entrada da casa e gritou: "Temos companhia!" Um pânico tomou conta. O grupo se virou em nossa direção, e a tensão no ar era palpável. Silva e eu corremos em direção à saída, mas antes que pudéssemos alcançar a porta, o líder disparou um tiro que ricocheteou nas paredes. Corremos em direção à saída lateral, atravessando um corredor estreito. A cada passo, o som das vozes e dos disparos ficava mais distante, mas o medo ainda nos acompanhava. Ao sairmos, avistamos o veículo escuro que eu tinha visto antes. Era nosso único caminho de fuga. O carro estava trancado, e a tensão aumentava à medida que os gritos se tornavam mais altos. Com um movimento rápido, quebramos a janela do motorista e conseguimos entrar. Ligamos o motor e, com o coração na boca, arriscamos a fuga pelas ruas escuras da aclimação. Ao nos afastarmos do local, a adrenalina ainda pulsava em nossas veias. O rádio estava em silêncio, mas eu sabia que a central ainda não tinha ideia do que realmente acontecerá naquela noite. Enquanto dirigíamos, não pude deixar de pensar no que tínhamos encontrado e no que poderia ter acontecido se tivéssemos ficado um pouco mais. Conforme avançávamos, a sensação de estarmos sendo perseguidos se intensificava. Olhei pelo retrovisor, e a imagem de uma moto escura me fez gelar. "Silva, você está vendo aquilo?" perguntei, o medo se infiltrando na minha voz. "Sim, está logo atrás de nós." Ele acelerou, e o carro disparou pelas ruas em direção à Avenida Lins de Vasconcelos. A moto se aproximava rapidamente, e a adrenalina tomou conta. O motociclista, vestido de preto e com um capacete escuro, parecia determinado a nos alcançar. O barulho do motor ecoava pela noite, e o coração batia em um ritmo frenético. "Precisamos de um plano", gritou Silva, enquanto manobrava o carro com habilidade. No momento em que entramos na avenida, decidi que não podíamos simplesmente correr. "Vamos levá-lo para uma área mais movimentada", sugeri. Ao avistarmos um grupo de pessoas em uma calçada, Silva fez uma curva brusca, e a moto nos seguiu. Em um movimento arriscado, ele acelerou e fez uma manobra de 180 graus, colocando o carro de frente para o motociclista. O homem na moto hesitou por um momento, talvez surpreso pela mudança repentina. Isso nos deu a chance de reagir. Silva desceu rapidamente o vidro da janela e gritou: "Polícia! Desça da moto!" O motociclista hesitou novamente, e naquele segundo, percebi que a nossa determinação poderia intimidá-lo. Mas ele não se deixou intimidar. Em vez disso, acelerou, ignorando nossas ordens. O barulho do motor cortou o ar, e a moto passou raspando pela lateral do nosso carro. A situação estava se tornando cada vez mais tensa, e a sensação de que algo muito errado estava acontecendo aumentava. "Vamos atrás dele", decidi. Silva fez uma curva e nos colocou na mesma direção da moto. Através do tráfego, avistamos a moto se afastando rapidamente, enquanto ele zigue-zagueava entre os carros. "Ele está indo em direção à Praça da Aclimação", gritou Silva. Sabíamos que aquele lugar, com suas árvores altas e sombras profundas, poderia ser uma armadilha perfeita. Quando chegamos à praça, o motociclista desapareceu entre as sombras. Paramos a viatura e decidimos agir com cautela. Saímos do carro, mantendo as armas em punho, e começamos a nos mover pelas sombras. O barulho do motor ainda ecoava, mas agora estava distante. O ambiente estava repleto de tensão, e cada passo parecia ecoar no silêncio. Enquanto nos aproximávamos de um dos bancos da praça, ouvimos um som familiar, o estalar de uma caixa de fósforos. Um homem estava sentado,
fumando, com a cabeça baixa. A brisa da noite trouxe consigo o cheiro forte do tabaco misturado com o perfume doce que havia sentido antes. Fiquei em alerta, reconhecendo que ele poderia saber algo sobre o motociclista. Oi, parceiro, disse Silva, tentando ser amigável. Você viu um cara em uma moto passar por aqui? O homem levantou a cabeça lentamente, revelando um olhar intrigante. Moto? Aqui. Você sabe que este é um lugar tranquilo, né? Ele sorriu de forma enigmática, mas eu não confiava em sua expressão. Vamos lá, precisamos de informações, interrompi, impaciente. O que você sabe sobre o que está acontecendo por aqui? Ele deu uma longa tragada no cigarro e exalou a fumaça lentamente. As pessoas costumam se esconder nas sombras. Às vezes, é melhor não saber o que está acontecendo. A resposta me deixou mais intrigado do que satisfeito. Era como se ele estivesse ciente de algo que estava além do nosso entendimento. Se você sabe algo, é melhor compartilhar, ou podemos levá-lo para a delegacia e você pode explicar lá, disse Silva, começando a perder a paciência. O homem sorriu mais uma vez, mas dessa vez havia algo sinistro em seu olhar. Você não entende. O que está acontecendo aqui é apenas o começo. As sombras estão mais profundas do que você imagina. Antes que pudéssemos reagir, ele se levantou e começou a andar lentamente em direção à escuridão da praça. Se você realmente quiser saber, siga as pistas. Mas cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Silva e eu nos entreolhamos, confusos e alarmados. O homem desapareceu nas sombras, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Devemos segui-lo? Perguntou Silva, hesitante. Não sei, mas não podemos deixar passar essa oportunidade. Vamos voltar e verificar a área de onde a moto veio, respondi. A sensação de urgência pulsava em nossas veias. Retornamos à viatura e dirigimos em direção à rua de onde havíamos visto a moto. Enquanto dirigíamos, o silêncio no rádio começou a me preocupar novamente. O que mais poderia estar acontecendo naquela noite? A aclimação, com suas ruas sombrias e segredos ocultos, parecia uma armadilha cada vez mais complexa. Conforme cruzávamos a cidade, meu pensamento estava a 1000 por hora. E se o homem do cigarro estivesse certo? E se houvesse uma rede maior operando sob o nosso nariz? A ideia de estarmos apenas tocando a superfície do que realmente estava acontecendo me incomodava. Finalmente, chegamos à rua em questão e, para nossa surpresa, avistamos o veículo escuro estacionado novamente. Era o mesmo carro que havíamos visto antes, e uma sensação de déjà vu tomou conta de mim. Vamos dar uma olhada mais de perto, sugeri. Aproximamo-nos cautelosamente do carro, observando qualquer movimento ao redor. Ao olhar pela janela, vi um envelope em cima do banco do motorista. Com um gesto discreto, sinalizei para Silva ficar atento enquanto abria a porta do carro. O cheiro do perfume estava mais forte agora. Dentro do veículo, encontrei o envelope. Abri-o rapidamente e vi uma série de fotos, cada uma mostrando diferentes lugares da aclimação, algumas com pessoas desconhecidas e outras com pontos que reconheci, e a praça, a viela, e até a nossa própria viatura. A imagem que mais me chamou a atenção, porém, era de um grupo de pessoas reunidas em uma espécie de cerimônia, rodeadas por velas acesas. Silva, olha isso, chamei, mostrando as fotos. Acho que isso é uma prova de que algo muito maior está acontecendo por aqui. Devemos levar isso para a delegacia. Mas antes que pudéssemos agir, um barulho de passos nos fez congelar. Um grupo de homens surgiu das sombras, e um deles estava armando uma câmera, apontando-a para nós. O que vocês estão fazendo aqui? Um deles perguntou com um sorriso sarcástico. Polícia. Estamos investigando uma atividade suspeita, respondi, tentando manter a calma. Mas a verdade é que a adrenalina estava disparada. Estávamos em desvantagem numérica. Um dos homens começou a rir, um riso que soava quase maníaco. Ah, os policiais estão curiosos.
Vocês realmente não sabem em que tipo de jogo estão se metendo. Antes que pudéssemos reagir, os homens se aproximaram rapidamente, cercando-nos. Silva e eu trocamos olhares, sabendo que estávamos em uma situação delicada. Eu sugiro que vocês devolvam o que pegaram e saiam da nossa frente. Esse é um aviso amigável, disse o líder, um homem alto com um olhar ameaçador. Não vamos deixar que isso aconteça, respondi, erguendo a arma. O clima ficou tenso, e a situação poderia explodir a qualquer momento. Mas, inesperadamente, o homem começou a rir novamente. Vocês acham que tem poder aqui? A aclimação pertence a nós, e as sombras sempre protegem os nossos. Foi nesse momento que percebi, o homem do cigarro tinha razão. Estávamos lidando com algo muito maior do que pensávamos. As sombras da aclimação estavam mais profundas do que eu jamais imaginara. Em um impulso, decidi agir. Silva, recuar, gritei enquanto puxava meu parceiro e corremos em direção à viatura. Os homens começaram a nos seguir, mas tínhamos uma vantagem. Ao entrarmos no carro, liguei o motor e aceleramos para longe. Precisamos relatar isso imediatamente. Isso não é apenas uma atividade criminosa, é uma rede inteira operando em nossa frente, disse Silva, ainda em choque. Enquanto dirigíamos de volta à delegacia, a tensão da noite parecia pesá-los nos ombros. O que havíamos descoberto mudaria a nossa abordagem na aclimação para sempre. Ao chegarmos, as luzes da delegacia brilharam como um farol de esperança. Sabíamos que precisaríamos de ajuda, de apoio, e, mais importante, de um plano. Mas a pergunta que pairava em nossas mentes era: e até onde iríamos para descobrir a verdade que se escondia nas sombras da aclimação? A cidade, com seu vibrante passado, agora se tornava um labirinto de segredos. O que começou como uma simples ronda se transformará em uma missão para desvendar um mistério que prometia não só a nossa segurança, mas a de todos que habitavam aquele bairro. As sombras se tornavam cada vez mais intrigantes, e uma nova realidade estava prestes a se revelar. Era uma noite quente de verão na Vila Mariana. As ruas, geralmente movimentadas, estavam estranhamente silenciosas, e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Eu estava de plantão, fazendo patrulha pela região, quando recebi uma chamada via rádio sobre uma possível ocorrência na Praça da Árvore. Ao chegar ao local, percebi que havia algo fora do lugar. Um grupo de jovens estava reunido, mas o que mais me chamou a atenção foi uma figura encapuzada que se movia entre as sombras. O coração começou a acelerar, e uma sensação de alerta se instalou. Havia algo sinistro na maneira como os jovens olhavam para a figura, como se estivessem à espera de algo. O ar estava pesado, e uma sensação de tensão pairava sobre nós. Decidi me aproximar, mantendo-me discreto. Enquanto me aproximava, ouvi sussurros, palavras que não consegui identificar, mas que soavam como um plano. A figura encapuzada gesticulava, e o grupo parecia dividido entre ansiedade e excitação. Fiquei parado, observando a cena, quando, de repente, um dos jovens apontou em minha direção. O grupo ficou em silêncio, e o encapuzado virou-se abruptamente. Nesse momento, a adrenalina tomou conta de mim. Eu tinha que agir. Pedi apoio via rádio e, com um movimento rápido, saí da cobertura, me aproximando do grupo. A figura encapuzada percebeu minha presença e começou a correr. O instinto me dizia que algo muito errado estava acontecendo. Iniciei uma perseguição, mas a figura se esgueirava habilidosamente pelas ruas. O bairro, familiar durante o dia, se tornava um labirinto de sombras à noite. Ao virar uma esquina, quase alcancei, mas ele desapareceu em uma viela estreita. O eco dos meus passos se misturava com o barulho distante de uma festa, criando um contraste inquietante. Com o apoio da equipe, cercamos a área, mas a figura parecia ter se evaporado. O grupo de jovens, agora nervoso, começou a falar. Ele estava com uma mochila, mas não sabemos o que tinha lá dentro. Um deles, com a voz trêmula, sussurrou que o encapuzado falava sobre algo valioso, algo que poderia mudar suas vidas. O medo e a curiosidade se misturavam nas expressões deles. Tentei acalmá-los e interrogar o máximo que pude. Eles disseram que o encapuzado estava oferecendo a eles uma oportunidade, algo relacionado a um trabalho. O que poderia ser? Um roubo?
Um plano mais elaborado? As perguntas se acumulavam em minha mente. Então, um dos jovens, aparentemente o mais corajoso do grupo, decidiu me acompanhar. Eu conheço um lugar onde ele pode ter ido. É um antigo galpão abandonado na Rua da Consolação. Ele sempre se encontra lá com pessoas do bairro. Aquilo me intrigou. O galpão tinha fama de ser um ponto de encontro para atividades duvidosas. Decidimos nos dirigir ao galpão. A cada passo, a expectativa aumentava. A luz da lua iluminava o caminho, mas as sombras pareciam se alongar, quase como se tentassem nos advertir. Ao chegarmos, a estrutura estava envolta em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som do vento que passava pelas janelas quebradas. Entramos cuidadosamente, e a escuridão parecia nos engolir. O jovem me guiou até uma sala que parecia ter sido usada recentemente. No chão, encontrei vestígios de uma discussão, papéis amassados e um cheiro forte de algo queimado. O que estava acontecendo ali? O que aquele encapuzado realmente queria? De repente, ouvimos passos. Meu coração disparou. O jovem se escondeu atrás de uma coluna, e eu fiquei alerta. Uma luz de lanterna iluminou a sala, revelando a figura encapuzada. Ele olhava para os papéis e murmurava para si mesmo. Preciso disso. Não posso falhar agora. A tensão era palpável. Em um momento de coragem, decidi me revelar. Polícia! Levante as mãos! Ele se virou rapidamente, surpresa. O encapuzado hesitou, mas logo puxou algo da mochila. Era um pequeno objeto, um dispositivo eletrônico que brilhava. A situação ficou tensa. Você não sabe o que está prestes a acontecer, ele gritou, a voz tremendo. Esse dispositivo pode mudar tudo. Sua expressão era de desespero e determinação. Eu sabia que precisava agir, mas o que ele dizia deixava um gosto amargo de curiosidade. O que aquele dispositivo fazia? Desça esse objeto e se entregue. Não vale a pena se envolver nisso. Tentei convencê-lo, mas ele parecia cada vez mais agitado. O jovem atrás de mim observava tudo, os olhos arregalados de medo. De repente, o encapuzado deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para fugir ou ativar o dispositivo. Sem pensar duas vezes, ativei meu rádio e chamei reforços. A tensão era intensa, e a adrenalina pulsava em minhas veias. O encapuzado, percebendo que estava cercado, olhou em volta, como se avaliando suas opções. Ele respirou fundo e disse, e se eu não voltar, eles vão me encontrar. Vocês não sabem com quem estão lidando. E, em um ato desesperado, ele correu em direção à saída. Sem hesitar, fui atrás dele, seguido pelo jovem que ainda estava em estado de choque. Ao sairmos do galpão, a luz da lua nos recebeu, mas a cena se transformou rapidamente em caos. Outros jovens estavam lá fora, e o encapuzado começou a gritar, pedindo ajuda. Num movimento rápido, a equipe de apoio chegou, e em poucos minutos, conseguimos imobilizar o encapuzado. Ele estava agitado, gritando sobre uma conspiração, sobre pessoas que estavam atrás dele. Vocês não sabem o que está em jogo. Ele está vindo. A situação estava se desenrolando de maneira inesperada. Enquanto algemávamos o homem, a curiosidade e o medo se misturavam no ar. O que ele queria dizer com "ele está vindo"? O que realmente havia naquela mochila? Uma sensação de desconforto começou a se instalar em minha mente. Conduzimos o encapuzado para a viatura, e o jovem que me acompanhou ficou em estado de choque. O clima era tenso, e as perguntas se multiplicavam. O que aquele homem sabia? O que significava tudo aquilo? O encapuzado, ainda agitado, sussurrava repetidamente, vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Não há como escapar. Na delegacia, a atmosfera era pesada. O encapuzado foi colocado em uma sala isolada, e eu e minha equipe começamos a interrogar os jovens que estavam com ele. Eles pareciam mais confusos do que antes, e suas respostas eram evasivas. Ele falou sobre um grande golpe, algo que poderia fazer a gente rico, disse um deles, o jovem corajoso que havia me guiado até o galpão. Enquanto isso, minha mente se voltava para o dispositivo que o encapuzado tinha. O que ele poderia fazer? A situação estava se tornando cada vez mais nebulosa. Era como se estivéssemos em um jogo de xadrez, mas não conseguíamos ver as peças. O encapuzado não parava de murmurar sobre um chefe, alguém que estaria por trás de tudo. Eu precisava descobrir quem era essa pessoa e qual era o plano. Horas se passaram,
e eu decidi revisar as gravações das câmeras de segurança nas proximidades do galpão. O tempo parecia se arrastar enquanto assistia aos vídeos. Finalmente, algo chamou minha atenção e um carro escuro estacionou nas proximidades durante a noite. Pessoas saíram dele, e uma delas era uma figura alta, vestindo um terno escuro. A imagem era borrada, mas havia algo familiar na postura dele. Tive a sensação de que essa figura era crucial para entender todo o enredo. Se o encapuzado falava a verdade, a situação estava muito além do que eu imaginava. Não era apenas um ato de desespero de um homem, havia uma rede de crime em jogo. Decidi me encontrar com o encapuzado novamente. A sala de interrogatório estava envolta em um ar de tensão. Ele estava sentado, aparentemente mais calmo, mas ainda inquieto. Você não entende, não é? Disse ele, levantando a cabeça. Eles estão vindo, e eu não tenho muito tempo. Quem são eles? E o que você sabe sobre o que está acontecendo? Perguntei, tentando obter alguma informação concreta. Eu não posso dizer, mas se você quiser saber, precisa encontrar o chefe. Ele está em algum lugar por aqui, e o dispositivo ou ele precisa ser destruído. A expressão dele era de desespero genuíno. Fui tomado por uma onda de incerteza. Será que ele estava sendo sincero ou apenas tentando me manipular? No fundo, uma parte de mim queria acreditar que havia mais na história dele. Vamos te proteger, mas você precisa ser honesto. Onde podemos encontrá-lo? O encapuzado hesitou, mas depois disse, e ele sempre se encontra em um armazém abandonado na Rua dos Três Irmãos. É lá que você encontrará as respostas. A equipe se preparou rapidamente para uma nova operação. A adrenalina pulsava em minhas veias novamente, e a sensação de que o tempo estava se esgotando me acompanhava. O encapuzado foi escoltado para a viatura e seguimos para o armazém. Quando chegamos, a atmosfera era densa e carregada de tensão. O armazém era uma construção antiga, com janelas quebradas e portas de metal enferrujadas. O silêncio era ensurdecedor, mas a expectativa nos fazia avançar. Fomos divididos em grupos, e cada um começou a investigar as áreas designadas. Ao entrar em uma das salas, encontrei uma mesa com documentos espalhados e fotos de várias pessoas, incluindo o encapuzado e a figura que eu havia visto nas gravações. Era ele. O coração disparou. O que estava acontecendo aqui? Enquanto analisava os documentos, ouvi barulhos vindos de outra sala. Fiz sinal para os outros, e todos se aproximaram silenciosamente. A tensão no ar era palpável. Quando abri a porta lentamente, vi o homem de terno escuro, cercado por alguns comparsas. Eles estavam discutindo algo sobre o dispositivo, e uma bolsa cheia de dinheiro estava em cima da mesa. Precisamos agir rápido. Eles não podem descobrir que estamos sendo seguidos, gritou um dos comparsas. Com um sinal, a equipe se posicionou. Precisávamos encerrar isso de uma vez por todas. Polícia! Mãos para cima, gritei, e o ambiente se transformou em caos. O homem de terno se virou, e o olhar em seu rosto era de surpresa e raiva. Uma troca de tiros se seguiu. O som dos disparos ecoava no armazém, e a adrenalina tomou conta de todos nós. Tive que me proteger atrás de uma coluna, observando a cena com cuidado. O encapuzado estava ali, ajudando a equipe a imobilizar os comparsas. Finalmente, conseguimos dominar a situação. O homem de terno foi preso, e os outros foram capturados. O encapuzado ficou ao meu lado, ofegante. Eu avisei, você não sabe o que eles planejam fazer. Ele olhou para o dispositivo que estava na mesa. Temos que destruí-lo antes que seja tarde demais. A equipe começou a vasculhar o local em busca de evidências. O clima era de vitória, mas a sensação de que ainda havia mais perguntas do que respostas continuava. O encapuzado estava certo sobre uma conspiração. E o que mais estaria em jogo? Ao final da noite, enquanto os primeiros raios de sol começavam a surgir, olhei para o encapuzado, que agora estava mais calmo, mas ainda nervoso. Você fez o certo ao se entregar. Mas precisamos saber o que está por trás disso tudo. Ele acenou com a cabeça, a expressão de alívio misturada com medo. Eu só espero que seja o suficiente, e eles não vão parar por aqui. Naquela manhã, enquanto a Vila Mariana despertava, a sensação de que algo maior estava em jogo me acompanhava. O que mais poderia acontecer? A verdade ainda estava oculta, e, com cada dia, novas sombras se formavam nas ruas. Eu sabia que a luta estava longe de terminar, e a história daquela noite seria apenas o começo de algo muito mais profundo e perigoso.
Se você curtiu esse vídeo e ficou intrigado com os mistérios que contamos, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos que também adoram um bom mistério. E claro, queremos ouvir de você. Se já viveu alguma experiência misteriosa ou conhece uma história intrigante, compartilhe nos comentários. Estamos ansiosos para ler seu relato.